A Associação Flor da Pele, grupo que produz e comercializa diversos produtos a partir da cannabis para fins medicinais, em Ribeirão Preto, São Paulo, participou na semana passada, aqui em Patos, de uma reunião com representantes do Centro Brasileiro de Pacientes e Pesquisadores da Cannabis Medicinal. O objetivo do encontro foi de afirmar a parceria para então iniciar as atividades aqui na região do Sertão. Sobre esse assunto, eu converso com o médico psiquiatra Eulâmpio Dantas, que é o presidente do Centro Brasileiro de Pacientes e Pesquisadores de Cannabis Medicinal. Doutor, agradecer pela sua presença, sua participação hoje aqui no programa. Boa noite, seja bem-vindo à TV Sol. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá. Primeiro, para a gente entender o que é esses dois projetos e como é que está funcionando aí essa parceria. Assim, o SEBRAPCAN, que é Centro Brasileiro de Apoio e Pesquisa a Pacientes Cannabis Medicinal, surgiu a partir de uma demanda observada por vários integrantes, onde muitas vezes tinham a indicação médica, tinha seu laudo, mas tinham e tem inclusive a dificuldade do acesso ao produto devido a preço e devido também à dificuldade como tal. Então, a história, assim, apesar que nós temos pouco tempo, né, mas vou citar, são vários exemplos, mas uma paciente uma vez me procurou com uma criança com aproximadamente 4 anos, com crises convulsivas frequentes. Ela já estava usando 4 medicações, já tinha passado por vários neurologistas e tudo. Chegou muito acanhada para dizer, olha, Eulâmpio, o traficante me conseguiu uma semente, disse que eu fizesse o chá, que talvez desse certo. E assim, essa paciente, já no ato de desespero, começou a fazer o chá e a criança não teve mais convulsão. Então isso um pouco que despertou o desejo e outros exemplos mais de pacientes autistas, pacientes com convulsão, pacientes com mal de Parkinson e fibromialgia e outras mais patologias, de que com o uso da cannabis medicinal tiveram uma melhora expressiva do seu quadro. Agora vale salientar, é um tratamento experimental, ou seja, não é milagroso, tem suas indicações e o uso se dá no ambiente da indicação médica dos pacientes com seu laudo. Doutor, e como é que foi pensado essa parceria para trazer esse tipo de tratamento aqui para a nossa região do Sertão? Aonde seria precisamente? Como é que está o andamento dessa ideia? Assim, atualmente o nosso centro, ele já, ou seja, já existe uma medida, uma ação judicial solicitando a autorização para cultivo, produção e extração do óleo. Vale salientar, ou seja, a ideia é a implantação de uma farmácia viva e não é só o cultivo, vamos dizer assim, da cannabis. Existem outras substâncias que a nossa caatinga pode produzir, que têm propriedades medicinais e que merecem ter um estudo mais aprimorado, tanto para a utilização como também da nossa comunidade, como também ser um fator de geração de renda, né? Surgiu ano passado a ideia, ou seja, a ideia já vinha sendo maturada, mas a partir vamos dizer assim, da criação do centro e da ação judicial, estamos numa fase já acho que em torno de 30 dias, a gente já vai estar com o site operante para poder acolher os nossos sócios. Assim, o centro, para se associar, não paga nada, né? Porque a gente funciona em 3 pilares. Um pilar é o da pesquisa, ou seja, quem pode fazer parte são sócios que são ou pesquisadores ou pacientes com a indicação do uso, apresentando o seu laudo e tudo. Os que não têm, a gente encaminha para médicos com essa expertise para fazer essa avaliação e outras pessoas e apoiadores, né? O local, a nossa sede, fica na região metropolitana, no município de São José dos Pinharas, em um galpão de aproximadamente 300 metros quadrados, onde a gente quer
colocar a nossa farmácia viva. E a unidade de implantação de tecnologias sociais, a gente tem como um segundo plano ser na região metropolitana de Patos, ou seja, na sede mesmo de Patos, né? Esperamos que mais tardar em 30 dias a gente já tenha a disponibilidade do óleo a partir dessa parceria para os pacientes que tiverem indicação. E aí, a partir daí, é avançar no processo de pesquisa, no processo de análise desses pacientes e de outras frentes, né? Como que é que as pessoas fazem para se associar, futuramente ter acesso a esse medicamento e experimento? Vale salientar de que a gente não vende o óleo, né? Ou seja, a gente não comercializa o óleo, isso é importante que seja bem claro. A função justamente do centro é essa, ou seja, de produzir, de prover para os associados. Então, exemplo, se você chegar lá, Eulâmpio, eu estou querendo comprar 3 frascos de óleo. Eu disse, não, você tem indicação médica? Não, não tenho, mas eu quero os 3 frascos, eu pago 2 vezes mais o valor. Eu disse, não, nós não estamos regulamentados e nem queremos para estar, ou seja, não tem uma finalidade financeira como tal. É passar por uma avaliação, ou seja, primeiro você procura o centro. Caso você não tenha indicação médica, a gente encaminha para médicos com essa expertise, faz a consulta, ele avaliando e chegando ao critério de que existe a necessidade que esse paciente pode se beneficiar da utilização do óleo, aí ele se associa e a gente viabiliza o acesso ao fitocanabidiol. Em relação à questão do preconceito, se ainda essa falta de debate, há muito desconhecimento em relação a cannabis, né? Explicar para as pessoas a diferença do que se conhece por maconha para o uso de outros fins e da cannabis para uso medicinal. O que o senhor pode falar sobre essa temática? Eu vou até tentar inverter, né? Talvez seja o mal de ser professor, né? Ou seja, primeiro que o nosso cérebro ele já produz canabidioides, né? Existem os endocannabidioides. E esse sistema é um sistema relativamente novo, foi descoberto no ano de 64. Então, de lá para cá, aí foram se descobrindo o CBD, THC, mas hoje já se sabe que existe mais de 170 canabidioides. Então, esses são 2 de 170. Então, assim, e de receptores, o que se conhece até agora são 2. Esse é um sistema, para que a gente tenha uma ideia, é o sistema que tem mais receptores no corpo humano. Então, é um sistema de intersecção onde ele faz uma conexão entre vários sistemas. Exemplo, sistema serotoninérgico, dopaminérgico, envolvidos na depressão, sistemas relacionados com a dor. Então, assim, o uso, por isso daí essa amplitude de utilização. Agora, repito, é um tratamento experimental, daí a necessidade do centro de pesquisa, ou seja, a gente quer avançar nessa linha de pesquisa, na indicação, de ter algo um pouco mais documentado e, e melhorar muito os padrões de segurança. O que a gente dá para dizer é que os relatos de caso, pacientes com autismo, pacientes com autismo grave, inclusive, pacientes com TDAH, pacientes com deficiência intelectual. Eu falo muito da parte infantil porque eu atuo muito na área de psiquiatria infantil. Então a gente vê resultados expressivos. Eulâmpio, são todos? Não, mas uma boa parte. Existe um estudo da Real inglês, fizeram uma análise com mais de 70 crianças e onde teve ganhos positivos de aproximadamente 70%. Então, assim, é um tratamento que vale a pena ser investido. Quais são os principais efeitos colaterais que existem? Ou seja, o paciente pode ter cefaleia, pode ter agora... por isso que a gente coloca uma dose pequena e vai aumentando de acordo com a resposta do paciente. Daí, quando entrando um pouco no preconceito, de onde é que vem os opiáceos? Um exemplo, morfina, utilizado para dor, do ópio. O ópio era utilizado como droga.
xilocaína, lidocaína. De onde é a raiz dele? Cocaína. Então, assim, cocaína antes era vendido na Europa como medicamento. Você chegava na farmácia e comprava uma grama para utilizar hoje por hoje. Então, assim, o limiar entre o uso como droga, com seus efeitos psicoativos, e o limiar como uso medicamentoso, vai de acordo a dose, né? Assim, existe uma máxima que a gente diz que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, né? Então, assim, como a gente utiliza doses pequenas, mas muito pequenas, e vai fazendo essa modulação, porque justamente é o interessante do sistema endocannabinoide. Ele é um sistema neuromodulador, ele é um sistema que trabalha na plasticidade cerebral. Então, assim, ele trata dessa questão do equilíbrio, da homeostase do funcionamento cerebral, atuando onde está, vamos dizer assim, superaquecido, tratando de fazer esse arrefecimento, e onde está, vamos dizer, hipofuncional, tratando de fazer essa modulação, porque justamente é um sistema que trabalha na intersecção de vários outros sistemas. E para concluir, a título assim, um exemplo do autismo, hoje por hoje se sabe que ou seja, se existe uma dificuldade de conexão de vários sistemas. Quando você usa a maconha rica em THC, entre parênteses, para ficar doidão, o que é que você consegue? Você muitas vezes consegue uma atividade alucinatória, conexão de várias áreas do seu cérebro que antes não tinham conexão. Daí que muitas vezes algumas pessoas utilizam com efeito criativo, né? Ou seja, a ideia, vamos dizer assim, um exemplo, quando você utiliza a substância, o extrato ou o full spectrum dele, é justamente que você possa, que o paciente conectar essas áreas que não estão conectadas ou prover essa intersecção de sistemas. E daí a gente vê alguns resultados de pacientes que não são verbais, um exemplo, através do uso mais a terapia, porque não adianta nada a gente abrir uma porta e não estimular que o paciente entre por ela. Então, assim, o cérebro ele tem desses nuances, né? Então é isso, né? A ideia é avançar numa área. Nós temos uma coisa que ajuda muito no cultivo, que é o sol. Então, assim, daí é um dado interessante que, ou seja, é um projeto do Seridó e do Sertão, ou seja, um projeto sertanejo, né? Ou seja, a gente quer avançar com essa característica, ou seja, de fazer pesquisa, de gerar renda, de gerar ciência no sertão da Paraíba, e do sertão da Paraíba para o Brasil e para onde tiver a necessidade e a indicação. São poucas regiões do Brasil que se tem uma ação como essa? Então, existem várias associações, né? Várias entidades que se dispõem a vamos dizer, a resolver essa lacuna que existe, porque de um lado existem as associações tendo esse aspecto social, esse aspecto da acessibilidade, porque nossa ideia é que se o paciente chegar, olha, nós não temos recurso para comprar o óleo, como é que pode fazer? Não, vamos criar condições, vamos, independente tendo condições, a gente espera tê-la, de poder prover a quem tem a indicação, com esse viés um pouco mais social e de pesquisa, a gente, né? Outras é mais ligada a prover o acesso apenas desses pacientes, né? Então, daí a necessidade que a gente também já está andando de fazer pactuações e parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu atualmente sou professor, e com a Universidade Federal da Paraíba, que também tem um avanço já nesse sentido. Então, eu quero agradecer sua participação hoje e trazendo essas informações importantes para a gente. Nosso tempo aqui no programa é curto, teria várias outras dúvidas, aproveitar e estender para uma outra oportunidade, a gente que em um programa com mais tempo, debater essa temática, deixar para o senhor fazer suas considerações finais. Se caso o projeto tenha já rede social ou o próprio centro, fique à vontade para divulgar. Então, eu acho que eu tenho filha e tenho
e tenho sobrinhos autistas, né? Então eu vejo que tudo vale nessa luta de a gente conseguir que esse paciente ele tenha o maior nível de autonomia, mesmo por se tratar de um tratamento experimental, mas que existe N casos de avanço, um exemplo do caso do autismo, mas existe outros, dores crônicas, onde o paciente, ou seja, por que viver com dor? Por que viver sofrendo? Vai resolver? Não sei, vamos tentar. Ou seja, igual que a gente passa igual que se o paciente tomar ibuprofeno direto, ele vai ter um problema renal, por que não fazer um uso de uma terapia que é de planta, não existe nada sintético, as doses são baixíssimas e ver ou seja, ver o resultado. E nunca confundir o tráfico com o uso medicinal, são duas coisas totalmente diferentes. Eu posso pegar, vou dar um exemplo, eu posso pegar uma ketamina no hospital, que a gente utiliza na UTI, utiliza como anestésico e salva vidas, e utilizá-la na veia, como existem pessoas que utilizam com a ideia de adicção. Mas eu posso fazer o uso correto, então a gente a gente trabalha nessa linha medicinal e temos visto vários relatos de sucesso. E assim, a gente tentar vencer as barreiras do nosso preconceito, né? E tentar estudar sobre o caso, tirar dúvidas. A nossa rede social, ou seja, todas estão em instalação, mas já existe o Instagram, que é o Sebrapcan, Centro Brasileiro de Apoio e Pesquisa Pacientes Cannabis Medicinal. A página vai ficar no ar, acho que em torno de 30 dias. Tem um telefone já disponível e esperamos em torno de 30, 45 dias já ter o óleo disponível através dessa parceria com a Flor da Vida, que é uma outra entidade parceira como já foi falado, de São Paulo e que já nos está ajudando a poder avançar nesse processo.